Nós vamos estar conversando hoje sobre mais um caso curioso da Bíblia, os nossos casos curiosos da Bíblia, e hoje um caso muito interessante, a Arca de Noé, né? Essa história de que choveu, o dilúvio, e Deus mandou aqueles animais de par em par, girafa, leão, macaco, todos os animais ali presentes naquela arca, aquele zoológico de Noé, navegando nas águas do dilúvio. Esse é o nosso tema de hoje. Eu espero que você possa, junto comigo, estar atento aqui ao texto e às aplicações dessa história. Eu começo lá no versículo 5, falando sobre a maldade humana. Veja quantas vezes fala ali sobre maldade, a violência. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal, todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Diz o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então veja bem, qual que é a história de Noé? Qual que é o contexto da arca de Noé? O contexto é que Deus viu que a maldade humana naqueles dias era muito intensa, o mundo estava corrompido. E aí aparece uma palavra forte ali: Deus se arrependeu, né, de ter feito o homem. Você fala assim: pastor, mas como assim Deus se arrependeu? O que nós temos aqui é uma antropopatia, ou seja, uma atribuição de sentimentos humanos dado a Deus. Ou seja, a nossa forma de linguagem, na escrita do livro sagrado, a gente remete a Deus. Deus se arrependeu, mas Deus não se arrepende. Ele não é homem para se arrepender. O que aconteceu no coração de Deus foi uma tristeza, foi uma decepção, foi um pesar. Esse é o sentido da palavra, né? Ele sentiu triste pela a forma que o ser humano estava vivendo, pela maldade humana, né? Porque Deus via um matando o outro. Tem lá Caim e Abel, logo nos primeiros capítulos de Gênesis. Um irmão matou o outro irmão. O pai e a mãe, os pais do homicida, né? E do que foi morto. Veja isso, numa família. Então Deus se arrependeu de tanta maldade, de tanta violência. Mas no meio daquela geração aparece uma pessoa, o nome dele, Noé. Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Aí começa o 9, né? Eis a história de Noé, que vai o capítulo 6, 7, 8 e 9, um pouquinho adiante ali. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então aqui está a história de Noé. Noé, ele aparece nessa história da maldade humana, nesse contexto de Gênesis, como um homem diferente, como se todos estivessem contaminados pelo vírus do pecado e ele estivesse no lado oposto, um homem que andava com Deus. Todos à sua volta estavam infectados pelo vírus da maldade, e ele estava ainda, né, vamos dizer, imunizado dessa violência. Noé andava com Deus. Então Deus, passando os olhos naqueles dias, encontrou Noé, justo, íntegro, andava com Deus. E Deus dá uma missão para ele, uma missão, vamos dizer, né, aqui nossa linguagem, uma missão impossível, parece nome de filme, né? Missão impossível. Qual que é a missão? Faze uma arca de tábuas de cipreste, nele farás compartimentos e calafetarás com betume, por dentro e por fora, deste modo farás. 300 côvados será o comprimento, 50 a largura, e a altura de 30,
Então, Deus vê o problema, Deus encontra a pessoa e Deus mesmo dá a solução. Construiu um barco, uma barca, construiu uma arca. Na nossa medição de hoje, é 150, ali fala côvado, né? Mas a nossa forma de medição, os metros, 150 metros. Então imagine algo de 150 metros, largura 25, altura 15. 3 andares, ou convéses, né, como na linguagem da embarcação. Possivelmente aqueles andares eram com vários compartimentos, onde ficava os animais e a sua família. E naquele barco tinha que ter de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo, né? Então você imagine lá, você já foi no zoológico? Tem muitas coisas diferentes lá. Eu fico imaginando a girafa lá na barca, né? Ela tinha que ter um lugarzinho melhor para ela lá, tem que ser mais alto para ela ficar. Tinha um elefante, né? Tinha o leão, tinha o leopardo, tinha uma onça, tinha que deixar também ela mais sossegada. Enfim, imagine como foi isso, como é curioso o texto bíblico, né? Como Noé conseguiu arrebanhar esses animais para dentro, esse zoológico de Noé, né? Então assim, a gente tem que tentar imaginar a cena, porque a gente já conhece a história, a gente às vezes faz a leitura assim muito superficial, sem entrar nos detalhes, né? Sem entrar assim na imagem da cena. Imagina aquela bicharada lá dentro, aquela barulheira, né, de bicho, né? Imagine a cena, aquele cheiro de estrume gostoso no ar. Então, imagine a cena, né? Com certeza, irmãos, ali foi um milagre. É Deus que ordenou que aqueles animais entrassem. Não tinha essa capacidade de capturar todos esses bichos e fazê-los em fila indiana entrar na arca, tudo em ordem, ó, um atrás do outro, vamos. Eles não são militares. Então assim, é todo um mistério da palavra de Deus, todo um milagre. E é uma fé que Noé tem, porque ele é citado no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, como um homem que, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se via, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Ou seja, o que ele fez foi um ato de fé. Imagine você hoje, você está lá dormindo, acorda, tive um sonho. Que sonho? Sonhei que eu tenho que construir uma arca. Antes, tá? Sonhei que tem que construir uma arca. Cara, se você for casado, a tua esposa vai dizer, cara, tu tá louco, bicho, você bebeu, você não está bem das ideias não, vou marcar um psiquiatra para você. Fica imaginando a família de Noé, fica imaginando as pessoas passando lá na rua e vendo Noé construindo aquele barco lá, a zombaria, as piadas, né? Gente, é algo que hoje a gente já conhece a cena. Talvez se Deus falasse para nós hoje era até mais fácil que Noé, mas Noé não conhecia, Noé não sabia o que era dilúvio, Noé não sabia o que era inundação, nunca viveu em Rondonópolis, ele não sabia o que era uma inundação. Que inundação? Rondonópolis, se chover aqui um dia, 24 horas inunda tudo a cidade. Lá choveu 40 naquela época, 40 dias chovendo. Sabe o que é isso? Noé não sabia, Noé não tinha ideia, não sabia o que era algo que ele estava pronto a viver. A gente já conhece a história, a gente assistiu o filme da Disney, sei lá de onde, a Record deve ter feito uma novela de Noé, já não é possível, né? Então, já vimos a história, mas Noé não. Noé, ele se destaca como um homem de fé, porque ele obedeceu. E outra coisa, gente, vamos pensar hoje, você já tentou fazer na sua casa um banquinho de madeira? Você hoje tem equipamentos para isso. Você vai lá hoje numa loja aqui em Rondonópolis, não vou fazer propaganda em nenhuma loja, mas você vai lá com uma serra elétrica, é rápido, é fácil.
Você vai lá e compra um parafuso específico para madeira. Você vai lá e compra, eu não entendo dessa área, eu não sei aqui. Tem irmãos aqui na igreja que poderiam falar aqui para mim muitos itens da carpintaria. Mas Noé não tinha nada disso, Noé não tinha um shopping para ir fazer compra. Eu fico imaginando ele tirando aquelas árvores lá, diz a madeira de ciprestre, ele fazendo de betume, e fazendo um barco desse tamanho, e gente, se tivesse um furo, ia ao ralo aquele projeto de Deus. Então, Noé, ele é visto como um homem de fé, ele obedeceu a Deus, e fala o livro de Gênesis, que assim fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Ele fez tudo. Deus falou, é assim, assim, é tantos metros, é tal tipo de madeira, é o betume, falou tudo para ele. Ele foi lá e fez. Fácil? Não deve ter sido. Zombaria, escárnio, ridicularizações, falta de material, mas ele fez, ele deu conta. E assim veio o famoso dilúvio. Gênesis 7:12, houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, olha lá, 40 dias e 40 noites, ou seja, imagine chover sem trégua, 40 dias, sem parar, né? Muita água. Aí você fala assim, pastor, mas como que chove 40 dias e inundou? Irmãos, a Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de fé. Você pode buscar documentários arqueológicos, pesquisas históricas, da comprovação, se houve ou não houve a arca, de fragmentos, se bem que não vai ter mais fragmentos, né? Mas se houve, não houve, enfim, tudo isso é válido, tudo isso é legal, tudo isso é interessante. Você pode estudar as pesquisas científicas, de como que aconteceu tudo isso, se houve um maremoto, se águas vieram do fundo, águas de cima, enfim, mas o que importa é que aconteceu dessa forma e Deus aprove restartar a humanidade, dar uma formatação. Deus quis dar a gente fala na linguagem da informática, né, um reset no sistema, e inundou tudo, água que inundou tudo, e era tanta água, que as águas subiram excessivamente sobre a terra, e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, ou seja, não tinha como o cara subir a árvore, ficar lá em cima da árvore, estou aqui 40 dias já, daqui a pouco vai baixar, não, a água subiu mais, a água subiu até os montes, ninguém sobreviveu, e o verso 23, assim foram exterminados todos os seres humanos, todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, animal, répteis, aves do céu foram extintos da terra, ficou somente Noé, se com ele estavam na arca. Aí você fala assim, pastor, Deus é mau, né? Exterminou. Será que Deus que é mau ou o ser humano que é tão doente, tão mau, tão perverso, que Deus teve que fazer isso? Deus teve que recomeçar tudo. Você acha que Deus ficou feliz disso? Isso pesou o coração de Deus, mas era o que Deus tentando dar uma solução para os caminhos dessa humanidade. Quando você lê a Bíblia, Deus começa a história com o homem dentro de um paraíso, com a mulher, não coma daquela árvore, mas vai lá e desobedece, come. Depois vem Caim, matou Abel, 2 irmãos, um matou o outro, e você vai vendo a história bíblica, as maldades, a violência, o ódio, Deus tentando encontrar uma forma de dizer, vamos caminhar em paz, eu criei vocês para viver em paz, e isso se culmina na plenitude dos tempos com a vinda de Jesus nessa terra, que aí então Jesus falou, está consumado, ou seja, a morte de Cristo foi a última e plena tentativa de Deus
reconciliar o ser humano pecador consigo mesmo. Mas isso vem de Gênesis, essa vontade de Deus de, gente, chega de maldade, chega de desobediência, chega de violência. Mas Noé, é essa tentativa de recomeço, e que nós sabemos foi frustrada mais uma vez, essa história, até a vinda de Cristo nessa terra. Então, não pense que Deus é mau. Deus é bom, só que Ele também é Deus de justiça e de juízo, e Ele não caminha com a maldade e com o pecado, Ele não aceita aos seus olhos a maldade. E aí para de chover, né? 40 dias chovendo, capítulo 8, verso 2, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve, as águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então aqui tem uma conta, né? Ali fala que 150 dias, mas choveu 40, já são 190 dias. E uma semana antes eles entraram na arca, são 197 dias, numa conta aqui bem superficial, sem olhar tantos detalhes no texto. Depois de então 197 dias, aquela água foi baixando, escoando, e assim começa então uma nova fase na humanidade. Só Noé, sua família e o zoológico de Noé, mais ninguém. Tudo foi destruído, tudo foi recomeçado. Noé solta um corvo, depois ele solta uma pomba, a pomba voa, não encontra lugar para pousar, então ele percebe que ainda tem muita água, ela volta, a pomba. Depois de um tempo ele solta a pomba novamente, e a pomba então ela não volta mais. Aí ele pensa, então agora as águas se escoaram, agora a gente pode descer do barco. Eu estava falando assim, por exemplo, hoje você pega o seu celular e tem Google para tudo, né? Tem Google Maps, liga o Google Tradutor, Google Temperatura, Google se vai chover, tem tudo hoje, né? Mas não tinha na época de Noé. Então a pomba era aquela forma que ele tinha de saber o contato fora da arca. Hoje você entra no celular e sabe como está a quantidade de chuva para Rondonópolis durante essa semana inteira. Na época não tinha isso. Não tinha o Google Earth, que tira uma foto de cima da sua casa. Então Noé precisava dessa pomba para ver se, de alguma forma, aquela era a hora de descer do barco. E quando ele desce do barco, ele vê um arco-íris. Verso 11, capítulo 9. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Você já deve ter visto um arco-íris. Arco-íris é muito belo. Mas o arco-íris, segundo a Bíblia, ele é um sinal, e ele é um símbolo de que Deus nunca mais iria destruir a terra com água. Ou seja, você pode ficar tranquilo que Deus não vai fazer mais isso. Está uma promessa das Escrituras. Deus não irá mais destruir a terra com água, nunca mais vai haver um dilúvio, porque Ele colocou aquele arco no céu, e esse arco é o sinal da aliança dele com a humanidade. O que é um arco-íris? Arco-íris é formado pela luz solar nas gotas de água, e ali se faz um prisma, e assim quando a gente olha para aquilo, a gente pode lembrar de Noé, a gente pode lembrar que um dia
Deus precisou fazer isso. Deus precisou dar um restart na história da humanidade. Interessante, eu já vou para o final aqui. Interessante que, como Deus usa alianças na Bíblia, símbolos, tem uma aliança lá também na Bíblia chamada circuncisão, lá em Gênesis capítulo 17. Deus fala com Abraão: todo menino nascido entre vós será circuncidado, esta é a minha aliança com vocês. Depois, ou antes, nós temos o arco-íris, esta é a minha aliança que eu faço com a terra. E nós temos uma terceira no Novo Testamento, quando Jesus pegou o pão e o cálice, ele falou assim: esta é a nova aliança, façam isto em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerdes este pão e beberdes este cálice, a santa ceia que fazemos aqui uma vez por mês, vocês vão lembrar da nova aliança que eu fiz com vocês, através de Jesus Cristo. Então veja como Deus gosta de nos lembrar de coisas que nós temos que trazer à memória. O arco-íris, né? E agora a ceia do Senhor na era cristã. Então, meus irmãos, eu estou indo para o final. Eu quero deixar aqui para vocês, antes da aplicação as aplicações da mensagem, uma pequena reflexão, aprendendo com a arca de Noé. Primeira aplicação: não perca o barco. Segunda, lembre-se, estamos todos no mesmo barco. Terceiro, planeje o futuro. Planeje o futuro, não estava chovendo quando Noé construiu a arca. Quarto, mantenha-se em forma. Quando você tiver 60 anos, Deus pode pedir para você fazer algo realmente grande. Outro, não dê ouvidos aos críticos, continue fazendo o seu trabalho. Por segurança, viaje em pares. A velocidade nem sempre é uma vantagem. Caramujos e os leopardos estavam no mesmo barco. Quando estiver estressado, flutue por um tempo. Lembre-se, a arca foi construída por amadores e o Titanic por profissionais. Lições da arca de Noé, até mesmo para o meio corporativo. Aplicações práticas. Eu quero encerrar aqui. Primeira aplicação para nós: faça a diferença. Noé andava com Deus. Ele era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Eu pergunto para você que está aqui, você que me assiste, se você estivesse lá nos dias de Noé, será que Deus encontraria em você uma pessoa justa, íntegra? Você estaria do lado do vírus da maldade? E hoje, Deus continua passando os olhos por nós. Deus continua buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E você? Como está você diante dos olhos de Deus? De que lado você está? Você pode dizer assim como Deus disse sobre Noé, ou a Bíblia diz sobre Noé: Noé andava com Deus. Noé fazia a diferença dos seus dias, era íntegro, era justo entre os seus contemporâneos. Pense nisso. A segunda aplicação: obediência acima de tudo. Como eu falei, meus irmãos, não foi fácil para Noé construir aquele barco. Não foi fácil. Possivelmente, talvez ele contou com a ajuda dos seus filhos e da sua esposa. Vamos dizer aí, talvez no máximo 5 pessoas. Se fosse colocar as noras, 8. Ele não teve muita mão de obra disponível. As pessoas zombavam, as pessoas ridicularizavam. Para a engenharia da época, um barco daquele porte era uma obra gigantesca. Mas ele fez o quê? Obedeceu. A Bíblia fala, fez tudo conforme Deus o ordenou. Talvez Deus não peça para você fazer um barco, mas talvez Deus peça para você fazer algo. Obedeça.
Cumpra o seu propósito, cumpra a sua missão, isso já basta. Não foi fácil para Noé, não vai ser fácil para você. Pode ser alvo de ridicularização, de zombaria, podem dizer que você é louco o que você está fazendo. Mas continue no seu propósito, continue no seu objetivo. Se Deus colocou um propósito na sua vida, cumpra esse propósito. O de Noé era construir um barco. Talvez esse não é o seu. Mas você tem que obedecer à vontade de Deus. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero cumprir o teu propósito na minha vida. Com certeza não vai ser fácil, assim como não foi para Noé. Terceiro, o valor da família. Interessante que somente 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio. Noé, sua esposa, 3 filhos homens e 3 mulheres casadas com seus filhos. 8 pessoas. Ou seja, o que eu percebo na história é que Deus usou uma família para começar a humanidade novamente. Entenda bem, Deus usou uma família para começar a humanidade. Por quê? Porque a família é um projeto de Deus. Deus não nos fez sozinhos. Quando Deus criou Adão, Ele falou assim: não é bom que esteja só. Eu falei a Eva, a mulher. Então eu vejo que Deus tem um objetivo nesse assunto chamado família. Que não é fácil ser família. Não é fácil. Imagine lá Noé. Você acha que foi fácil para eles ficarem, eu falei aqui, 150 dias, 40 de chuva, 7 dias antes entraram. Você imagine ficar lá 197 dias no mesmo barco. Eles passaram por um isolamento social, né? Como nós estamos passando nessa pandemia, passamos já momentos mais difíceis. Mas ainda bem que nós temos uma Netflix, ainda bem que nós temos o culto online, a célula online, ainda bem que nós temos aqui um celular, um computador, trabalho remoto. Irmãos, não tinha nada disso, não tinha Wi-Fi, não tinha 3G, a 3G não está pegando, não tinha nem energia. 197 dias, Noé, sua esposa, 3 filhas, esposa. Você acha que não deu briga? Lógico que deu. Você acha que não deu problema? Deu, porque é família. Ou Noé, para de roncar, normal. A mãe só fica defendendo o Jafé. É aquela coisa de irmão, briga. Meus irmãos, mas eles tinham que fazer aquele propósito, eles tinham que permanecer ali, eles tinham que trabalhar, né? A união do trabalho, eles tinham que limpar aquela sujeira daquele monte de animal, eles tinham que produzir comida, eles tinham que fazer alguma coisa ali dentro. Eles tinham que superar a rotina, eles tinham que tentar se distrair, quem sabe jogar um xadrez, jogar uma dama, jogar sei lá. Não sei o que eles fizeram, mas alguma coisa eles fizeram. Você sabia que teve famílias que divorciaram nessa pandemia? Casamentos foram rompidos nessa pandemia. Por quê? Veio o isolamento, ano passado. Fechou tudo, ficou lá, o casal, não deram conta, um do outro. Por quê? Porque não é fácil ser família, não é fácil ser casal, não é fácil ser pai, ser mãe, ser filho, não é fácil. Mas a gente se sustenta, a gente se resolve, a gente se perdoa, a gente se entende. Por quê? Porque é o propósito de Deus para nós. Na família a gente aprende a ser gente. Na família a gente aprende a convivência em sociedade. A mãe vai lá no mercado, compra uma barra de chocolate. Vai lá os irmãos e fala assim: esse é meu, esse é seu, esse é seu. A sociedade é assim. Você não vai chegar na geladeira do seu trabalho e vai comer a barra de chocolate, está lá. Você fizer na sua casa aí, seu irmão te mata. É assim, a vivência em família nos ensina a ser gente na rua.
os limites, o respeito, a ordem. Uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham, se ela já pensou em separar de Billy Graham. Ela falou, separar não, mas matar ele eu já pensei. Meu irmão, você já brigou com seu esposo, sua esposa? Normal. Teve problema com seus filhos? Normal. Já teve problema entre irmãos? Normal. Ah, não, a família pastoral não tem problema. Coitado, meus irmãos, se vocês pensarem isso. Não, a família do presbítero tal, meus irmãos, é tudo igual. Todo mundo tem problema. Todo mundo é gente de carne e osso. Você acha que essa família de Noé aqui não se pegaram lá dentro? Mas a gente tem que aprender, irmãos, a passar. Vai passar. Logo vai parar de chover. Logo a gente vai abrir essa tampa, essa porta dessa arca. Vamos descer, vamos poder correr aqui fora. Calma. Não saia do barco. Não desista da família, do casamento, dos filhos. Deus tem um propósito na família. Deus tem um propósito na família. Em último lugar, as coisas podem se repetir. Como assim, pastor? Olha o que Jesus Cristo falou, Mateus 24, 38. Vamos ler juntos esse último texto para terminar? Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Você já pensou nisso? Que Jesus, quando ele falou da sua volta, ele deu um exemplo de Noé. Ele disse assim, as pessoas viviam, casavam, comiam, normal, compravam, vendiam, até o dia que Noé entrou na arca. E eles não perceberam. Ou seja, a volta de Jesus, as pessoas vão estar também dessa forma, comprando, vendendo, comendo, bebendo, casando. E de repente Jesus vai voltar. E as pessoas não vão perceber. E quando aquela tampa da arca se fechou, quando aquela porta da arca se fechou, meus irmãos, quem estava dentro estava salvo, quem estava fora ficou para trás. Hoje, a porta da salvação está aberta. Jesus falou assim, vinde a mim, todos que estão cansados, vinde a mim. Ele convida, a porta está aberta, mas quando ele voltar, vai se fechar, não tem repescagem, não tem segunda chance. Noé, eu fico imaginando, eu não sei se a Record gravou essa novela, eu não acompanho as novelas da Record, mas eu fico imaginando, talvez a Record gravando uma novela, as pessoas batendo na porta da arca, abre aí, está chovendo, mas não vai mais abrir, porque diz a Bíblia, que o próprio Deus fechou aquela arca. Meus irmãos, na volta de Jesus, não dá mais tempo. Quando ele veio nessa terra a primeira vez, ele veio como um cordeiro. Mas quando ele volta como leão. Ele volta montado num cavalo, com uma espada. Ele vem para julgar a terra. Ele não vem para... A primeira chance já foi dada, foi quando ele veio nessa terra a primeira vez. E já fazem 2000 anos que essa mensagem está sendo ensinada e pregada, e o convite está sendo feito. Ainda há tempo de reconciliar-se com Deus. Ainda há tempo de entrar na arca. Ainda há tempo.